E se eu te dissesse que o momento mais assustador de qualquer relação não é a briga, não é o grito, não é a traição, é o silêncio que nasce quando a pessoa que sempre se importou simplesmente para de se importar? Fica comigo, Titã, porque o que acontece depois disso pode mudar completamente a forma como você enxerga a força emocional. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, percebeu uma coisa brutal. Toda mente tem um ponto de ruptura, mas não é o ponto onde ela se destrói. É o ponto onde ela se transforma. E em nenhuma parte isso é tão evidente quanto na pessoa que sempre sentiu demais, que sempre carregou os outros nas costas, que sempre tentou salvar todo mundo. A gente chama essa pessoa de empata, mas você pode chamar de o amigo que sempre entende, a pessoa da família que sempre aguenta, aquele que escuta todo mundo, mas nunca é escutado. E aqui está o erro que quase todo mundo comete. Acham que a capacidade de cuidar do empata é infinita, como se ele fosse um poço sem fundo. Só que não é. Jung falava de algo chamado compensação psicológica. Quando você força demais uma parte de você, o sistema inteiro compensa e vira para o lado oposto. Traduzindo, quem sempre se cala, uma hora explode. Quem sempre agrada, uma hora some. Quem sempre cuida dos outros, uma hora é forçado a cuidar de si. A pessoa que sentiu demais, que perdoou demais, que deu chance demais, chega num ponto em que algo vira por dentro. Não é devagar. Não é aos poucos ela vai ligando o fida-se. É um clique. Um dia ela ainda está tentando, ainda está explicando, ainda está acreditando que se doar mais vai consertar tudo. No outro, ela simplesmente para. Sem grito, sem espetáculo, sem cena. Só para. Aqui vem o que pouca gente entende. Quando essa pessoa para de se importar, não é porque ficou cruel. É porque finalmente ficou inteira. Jung dizia que todo ser humano tem uma parte escondida, uma sombra. A parte que sabe dizer não. A parte que enxerga o abuso. A parte que entende que nem todo mundo merece acesso ao seu coração. O empata, ou essa pessoa que sente demais, passa a vida toda calando essa sombra. Ele foi condicionado assim. Se eu pensar em mim, sou egoísta. Se eu colocar limite, sou uma pessoa ruim. Se eu não perdoar, eu que sou o problema. Só que, para Jung, o maior ato de violência contra a própria mente é se abandonar o tempo todo. Então, quando essa pessoa finalmente para, ela não perde a empatia. Ela ganha limites. Ela não deixa de se importar com todos. Ela só para de se importar com quem a destrói. Jung acreditava que os grandes momentos de transformação acontecem num instante de clareza. Um momento antes, essa pessoa ainda está insistindo, tentando justificar, tentando salvar aquilo que já morreu. No momento seguinte, ela enxerga tudo com uma nitidez brutal. Esse instante tem um nome bonito, mas o que importa é o que ele faz com você. Você para de romantizar quem só te machuca, para de inventar desculpa para comportamento injustificável, para de acreditar que o seu amor vai curar quem não quer mudar. Você não fica amarga, você fica lúcida. É como se o filtro da esperança excessiva fosse retirado e pela primeira vez você visse a pessoa como ela realmente é, não como você gostaria que ela fosse. Jung chamaria isso de uma forma de aceitação radical. Eu chamo de o dia em que o Titã acorda. Agora vem a parte que arrepia. Pessoas manipuladoras, narcisistas, abusivas, dependem de uma coisa, do seu medo de desapontar, da sua culpa, da sua esperança. Elas sabem que, se te fizerem se sentir responsável, você fica. Se te jogarem migalhas de afeto, você insiste. Se te prometerem mudança, você dá mais uma chance. É assim que te prendem. Mas quando você chega nesse ponto de clareza, algo muda silenciosamente. As palavras não te atingem mais como antes. A chantagem emocional começa a soar óbvia. O eu mudo, eu prometo, vai ser diferente. Perde o brilho. Jung diria que você desenvolveu uma espécie de imunidade psicológica. Eu diria, a pessoa que sempre sentiu demais finalmente aprendeu a não se vender por migalhas. Tem duas maneiras de parar de se importar. Por exaustão, você para de sentir porque está destruído, se fecha para tudo, se endurece até para quem te ama. Por sabedoria,
Você escolhe com quem se importa, com o que se importa, e aprende a ser indiferente ao que te destrói. Jung falava da posição mais forte numa relação como aquela, em que você não depende mais do reconhecimento do outro para existir. Quando a pessoa que sempre cuidou de todo mundo chega nesse lugar, ela não se torna cruel. Ela se torna indisponível. Ela não procura vingança. Ela não tenta provar ponto. Ela simplesmente não está mais ali. Para de se explicar. Para de se defender. Para de tentar fazer o outro entender. Ela entende que não precisa mais. Perigoso não no sentido de agressivo. Perigoso no sentido de não tem mais nada aqui para você manipular. Jung passou a vida estudando o que torna alguém inteiro, e uma das conclusões dele foi: o momento em que você não precisa mais de validação externa para se sentir real, é o momento em que você se torna verdadeiramente livre. Quando a pessoa que antes chorava, explicava, insistia finalmente chega nesse estado, algo inevitável acontece. Não existe pedido de desculpas que alcance. Não existe promessa que convença. Não existe jogo emocional que funcione. Não porque ela guarda ódio, mas porque finalmente entende. Não vale meu tempo, não vale minha energia, não vale minha paz. Nesse momento, ela encontra algo mais valioso do que qualquer relação baseada em autoabandono. O caminho de volta para si mesma. Ela descobre que foi ensinada a confundir amor com sofrimento, cura com sacrifício infinito, bondade com ausência de limite. E ela escolhe outra coisa. Isso, Titã, é o que acontece quando alguém que sempre sentiu demais finalmente para de se abandonar pelos outros. A empatia nunca foi fraqueza. Sempre foi um dom. Mas dom sem limite vira prisão. Quando esse dom é retirado de quem abusou dele, o que sobra é uma das forças mais poderosas que existem. Alguém que aprendeu que a pessoa mais importante de quem cuidar é de si mesmo. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Não vou mais me abandonar por ninguém. Deixa o like, se inscreve e continua caminhando com o Titã sereno. Sereno por fora, inabalável por dentro. Intocável para quem confundiu sua empatia com fraqueza.